nem todo medicamento de humano serve para o seu cachorro ou gato. Eu imaginava que nenhum, mas pelo que eu tô vendo, nem todos. Pode ser que algum deles vá ser indicado, mas é aí que tá a história. Você é veterinária? Se você não é veterinário, não é veterinária, meu amor, vá buscar um profissional. Se tiver que ser um médico, um remédio de humano, quem vai indicar é o seu médico, não é você não. Por isso que hoje nós convidamos o Jonathan Iago para nos explicar esses riscos. Falei alguma mentira? Não, tudo certinho. É, somente verdade. Mas, Jonathan, a questão é o seguinte, é que tá cheio de médico aí que nem passou pela especialização, nem se formou, mas está sendo médico aí. Ah, com certeza. É o médico vizinho, a médica vizinha, é o médico amigo, a médica amiga, esse povo que quer ajudar e no final das contas, seu pet pode partir por falta de uma instrução de um profissional, né? É, com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Assim, começando sobre esse tema, né, a gente tem que ter muita atenção. Nem todo medicamento que a gente utiliza, que a gente tem em casa, né, a gente usa, é ótimo pra gente, salva a nossa vida, mas muitas vezes aquele medicamento que salva a nossa vida pode, inclusive, até levar o nosso pet a óbito. Olha só o que você falou, salva a nossa vida. E tem remédio que se a gente tomar, nem a nossa vida salva. Isso, verdade. Imagina do pet. Imagina do nosso pet. Verdade. Né? E como você bem disse, muitas vezes a pessoa vai procurar o doutor vizinho, o colega, o doutor amigo do trabalho, vai procurar todo mundo para quando tá ali o animal nas últimas, ou quando o animal está realmente muito ruinzinho, que vai procurar um médico veterinário. Ou quando o animal já se intoxicou, quando tomou alguma coisa que não devia, ele vai procurar um veterinário. Muito bom. E a gente percebe o seguinte, que essa automedicação que é feita muitas vezes para o humano, que dá errado, essa automedicação também feita com remédios humanos para os pets também pode dar um resultado extremamente negativo. Existem alguns medicamentos que eles estão lá na sua gaveta. É uma aspirina, é um paracetamol, é um ibuprofeno, ivermectina, enfim. Quando a gente vê esses remedinhos, Dorflex e outros mais, eu gostaria muito que a gente falasse sobre o cuidado que as pessoas devem ter com os seus pets em casa e esses usos de medicamentos que às vezes as pessoas usam. Ultimamente, tem se usado bastante para pets? De forma assim, irresponsável? Infelizmente sim, tá? Por exemplo, a ivermectina para cães é muito comum. Os casos de intoxicação, muitas vezes a pessoa chega ali na casa agropecuária, indica, né, para carrapatos principalmente, dá aqui uma ivermectina, e o pior, ainda dá injetável, dá em comprimido. Os cães são tóxicos. Algumas raças, por exemplo, como o pastor alemão e outros tipos de pastor, são ainda mais agressivos. A pessoa dá, o animal tem convulsão, pode levar inclusive até óbito. E eu, na rotina clínica, como médico veterinário, eu já peguei casos, e pelo menos uma vez por semana eu pego casos de animal que vai a óbito por causa de ivermectina. Você acredita? Isso é um crime, né? Sim, infelizmente. E o pior, hoje a ivermectina injetável, a gente utiliza em casos de bovino, de grande porte. A pessoa geralmente vai na casa agropecuária, pega injetável para bovino e aplica nos seus cachorros. Você acredita? Meu Deus do céu, isso acontece. Sendo que a gente tem diversas opções muito seguras para carrapatos, como a gente até conversou aqui, né, na última vez. Sim. Outro caso muito comum, paracetamol. Paracetamol, acho que todo mundo tem em casa paracetamol. Sim. E hoje a gente está com dorzinha de cabeça, a gente acaba utilizando o paracetamol. Mas para gatos é altamente tóxico. Eu já peguei gatinhos, inclusive, de parentes que vieram a óbito por causa de paracetamol. Você acredita? E tem outros remédios, por exemplo, a aspirina, né? Sim, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco para cães, é altamente tóxico. E algumas dessas medicações, elas podem estar levando a intoxicações simples, como vômito, diarreia, mas infelizmente, muitas vezes, podem estar levando até a óbito. Quando a gente fala desses medicamentos que a gente tem em casa e que é para o humano e que as pessoas usam de uma certa forma, muitas vezes para os seus pets, porque chegam lá e de repente um médico veterinário passou, mas ele sabe por que ele está passando, ele conhece a raça que você tem de pet na sua casa, e até isso as pessoas não percebem. Existem cães e cães, uns são alérgicos, outros não, outros sofrem com problemas diferenciados de saúde, e de repente aquele remédio, assim como o humano, aquele remédio também não vai dar certo.
Isso acontece? Acontece, com certeza. Toda vez que a gente vai prescrever, eu como veterinário vou prescrever qualquer tipo de medicamento para um pet, primeira coisa que eu preciso estar sabendo é o histórico daquele animal, como ele vive, onde ele vive, a espécie, se é cão, gato, a raça, algumas raças, por exemplo, como ele disse, a ivermectina, algumas raças, como o pastor alemão, alguns outros tipos de pastor, eles são mais sensíveis, então até isso a gente tem que ter cuidado. Então quem sabe disso é um médico veterinário. Então muitas vezes a pessoa procura um vizinho, procura um doutor Google, procura um doutor, uma pessoa que só tem que trabalha ali, um balconista na casa agropecuária, e muitas vezes ele não tem esse conhecimento e ela coloca o seu pet em risco. Muito interessante. Inclusive a gente chama a atenção dessas grandes empresas que aí estão, ou pequenas empresas que querem se tornar grandes, que buscam um veterinário para colocar dentro da sua empresa. Assim como a gente tem os farmacêuticos, assim como a gente tem os profissionais que vão nos orientar, você chega ali no balcão, tem emprego para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. Aí você vai buscar uma informação para um balconista que ali está. Não quer dizer que ele não possa estar ali trabalhando, sim, mas eu já percebi, você chega e ele diz, eu vou chamar o farmacêutico. Então, acho que se houver esse trabalho em conjunto, vai dar muito certo. Com certeza. Assim como as pessoas têm se atentado sobre outras profissões, dentro também destas empresas, contrate um veterinário para trabalhar dentro da sua empresa. Naquele momento, aquele balconista que ali está não vai ficar desempregado. Ele não está bem orientado porque ele não é especialista no assunto. E nem tem que ser. Mas aí ele vai lá no veterinário, que lá está dentro da empresa, e vai tirar as dúvidas. Isso é você se resguardar como empresa também. É se resguardar e resguardar o seu colaborador, o seu funcionário que lá está. Você coloca um veterinário para ele trabalhar lá, coloca 2 veterinários para ele trabalhar durante o dia, um num período da manhã, outro no período da tarde, e eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar credibilidade, profissionais capacitados para dentro da sua empresa e menos dores e problemas para as pessoas que vão te buscar. Eu digo isso porque eu acho que a gente está na hora das pessoas enxergarem, terem visão. Isso. Uma visão assim mais ampla, sabe? Clínica, para observar o que não está dando certo. Sabe? Eu queria muito falar sobre isso. De cuidado, eu acho que isso tem a ver com cuidado. É zelo, né? Hoje, os nossos pets, eles são parte da nossa família. Então, quando a pessoa vai até ali, até uma casa agropecuária, ela tá buscando uma medicação para um membro da família. Então, ela quer algo, ela quer uma informação de amor, de carinho, de cuidado. Então, se tem um veterinário ali para dar essa informação, para dar uma informação certeira, com responsabilidade, com certeza passa mais credibilidade para todo mundo. E aquela coisa, aquele animal não vai passar por uma intoxicação, não vai passar por uma medicação que não é para ele tomar. Então, só tem vantagem. Ô, Jonathan, a gente estava agora há pouco falando do abacate. Sim. E aí, nos bastidores, a gente acabou vendo essa informação de um dos profissionais falando o seguinte, que abacate não é interessante para os pets. Isso. O assunto não é esse. Mas os medicamentos, eles contêm frutas, né? Sim, vamos lá. A frutose em si não é nem a frutose que causa esse tipo de intoxicação. Sim. O abacate e algumas outras frutas, elas contêm algumas substâncias que podem ser tóxicas, como a uva, que tem algum tipo de substância, o abacate. A frutose em si não é tóxica para cães e gatos. São algumas substâncias que algumas frutas contêm, como principalmente eu gosto de falar do abacate e da uva, né? Mas principalmente a uva é altamente tóxica. Pode estar no medicamento. Por exemplo, hoje a cafeína em altas quantidades para cães e para gatos, ela pode ser tóxica. E se você vê, muitas medicações para a gente, ela tem cafeína. Sim. Muitas vezes vem a dipirona, mas a cafeína. Vem outra coisa, mas a cafeína. E a pessoa vai dar sem intenção e tá lá a cafeína. E a cafeína em altas quantidades, ela pode trazer convulsão, pode estar trazendo problemas neurológicos. Olha, cada dia que passa, quando eu vou entrevistando mais e mais profissionais como vocês, eu vou me tornando uma pessoa mais conhecedora das situações. A gente fala que o café faz mal para quem tem enxaqueca. Mas o especialista, o laboratório que preparou, ele sabe a quantidade, a dose. Então, a história muda de figura. E nesse momento, é importante a gente entender que você buscar um profissional para que ele possa lhe orientar também. Por que a gente está falando sobre medicamento? Porque da última vez que o Jonatas veio para cá, a gente quis tocar nesse assunto novamente. A gente quis falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre medicamentos para pets. E aí a gente lembra que tem as raças. E tem também os gatos que são diferenciados.
Você tem o gato peça, você tem o gato diferenciado, um gato siamês. Quer dizer, assim são os cães, né? A Lorena tem vários gatos lá. Lorena, já aconteceu alguma vez de você utilizar um medicamento que um veterinário mandou para um gato, mas já para o outro não servir? Pega aí o microfone, porque a Lorena, ela tem muitos gatos. Ela comentou muitos gatos, é uma mãezona de gatos e vive com esses gatos dodóis aí indo pro veterinário. Eu tenho um gato renal, então algumas medicações que eu posso usar para um pet, tipo um anti-inflamatório para um pet, eu não posso dar para o outro gato porque ele especificamente tem uma doença crônica. Então, eu tenho um gato com bronquite, então eu tenho algumas especificidades que eu separo, né, para não causar problema. E de humano, acho que só o dipirona, a dipirona que a gente pode dar. Tá Tá bem instruída, né? Tá mas ótimo, também né? dá pra virar veterinária, viu? É uma mãe de pet mesmo. É uma mãe de pet. Realmente, das medicações que a gente tem, das humanas, né, que a gente utiliza para pet, eu sempre digo, a mais comum que a gente sempre pode utilizar com cuidado ainda é a dipirona. Tá? A dipirona, ela pode ser utilizada sempre com cuidado. Por que com cuidado? Porque se a gente utiliza dipirona demais, né, a gente pode baixar a dipirona, a temperatura do animal, causando uma hipotermia, né? Então não é bom. Então, pode usar, mas com cuidado. Em relação ao que ela falou da questão o animal, por exemplo, que é renal, um animal que é renal, querendo ou não, a metabolização de algumas medicações, por exemplo, anti-inflamatório, é diferente do animal que ele não tem esse problema renal. Então, realmente, aí já varia de uma condição fisiológica do animal. Um animal que tem problema no fígado, um animal que tem problema renal, aí já varia mesmo isso varia muito. Um animal que tem problema renal, sendo muito sincero, a maioria é anti-inflamatório, antibiótico, a vida dele é totalmente diferente do animal que, por exemplo, é um paciente saudável, que não tem nenhuma lesão renal. A vida de um paciente renal muda bruscamente, até a ração dele, até a alimentação dele, inclusive, tem que mudar. Não, e hoje você vê as raças, você observa que esses pets, na verdade, cada um vive de uma forma diferente do outro. Não tem para onde correr, a gente tem que analisar tudo isso. E sobre os medicamentos ainda, eu queria que você ficasse à vontade em alertar a população. Eu, particularmente, acho o seguinte, não tem pra onde correr, buscar um profissional primeiro, sempre, né? Sempre o ideal, gente, é que você busque um profissional, um veterinário, tá? Para sempre que você tenha dúvida. O ideal é isso. Tenho dúvida, busque um profissional. Na dúvida, somente a dipirona, nada mais do que isso. Por exemplo, o paracetamol, como eu já comentei, ele é tóxico para gato. Anti-inflamatórios, ibuprofeno não pode, naproxeno não pode. Dorflex não pode. Dorflex não pode. Deixa eu ver qual outros que não pode. O diclofenaco é altamente tóxico, né? Medicamentos que possuem cafeína não pode. Alguns antidepressivos, como a fluoxetina, a sertralina também não pode. Medicamentos que são ricos em vitamina D também não pode. A gente está falando desses medicamentos que ele toma, mas e os medicamentos que você passa na pele desse petzinho? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter também com pomadinhas de seres humanos? Assim, quando a gente fala da pele do animal, a gente tem que lembrar que o pH é diferente. Então, a pomada que a gente utiliza pra gente não é o mesmo que a gente utiliza pra pet. Então, já varia aí. Numa situação de emergência, você pode sim utilizar, mas sempre lembrar, é sempre utilizando com prescrição veterinária. Às vezes, por exemplo, observar a amoxicilina. A amoxicilina todo mundo utiliza, pet, humano, todos os animais utilizam. A diferença é a dosagem. Quem vai saber lhe dizer essa dosagem é o veterinário, de acordo com o caso clínico, de acordo com a situação clínica do animal, de acordo com a espécie, de acordo com a raça. Então, na dúvida, sempre consultar o veterinário. Por quê? Aí a gente vai aos riscos. O animal ingeriu, o animal ou você passou, passei uma pomada que não deve, o animal vai ter alergia, o animal fica com a pele vermelha, o animal pode ter uma reação alérgica grave. Por exemplo, o animal que tomou paracetamol, ibuprofeno, ele pode ter vômito, pode ter diarreia. O animal que tomou diclofenaco pode, inclusive, até ter úlcera gástrica, diarreia com sangue, vômito com sangue. Então, não são coisas simples. Às vezes pode ser, dependendo da dosagenzinha, ele teve um vômito. Mas tem medicamento, como o paracetamol, que pode levar o animal a óbito. Então, a gente vai desde o simples ao óbito. Então, na dúvida, sempre leve seu animal a óbito, porque a gente não pode brincar com isso. É a vida do seu pet, é a vida do amor ali, do membro da sua família que está em jogo.
É isso mesmo, então ter cuidado. Agora eu queria deixar um presente para você. Diga. Acho que você deveria, juntamente, você e os demais veterinários, amigos, parceiros, vocês se unirem para vocês darem cursos e até mesmo uma monitoria mesmo. Sim. Ir nesses ambientes e profissionais, buscarem esses profissionais para que vocês preparem esses colaboradores que estão dentro dessas empresas, para eles terem um pouquinho do conhecimento dado por vocês, sim, até sim. com certificação realmente de cuidados, não para eles serem os profissionais que vocês são, mas para eles terem um entendimento. Acho que tem muita gente que trabalha como balconista que precisa estar mais bem informado, com mais conhecimento. E eu acho que o conhecimento não está aí nas redes sociais de qualquer jeito, não. Com certeza. Então eu acho que vocês deveriam pensar nisso. Sei lá, de repente uma palestra, uma monitoria dentro dessas empresas para que vocês pudessem levar essas informações e menos danos dentro dessas empresas. Pensa nisso, receba. O ideal hoje, inclusive, é que todos esses balconistas, eles tivessem um curso de auxiliar veterinário. Olha aí, o curso hoje de auxiliar veterinário, dentro da grade curricular desse curso, inclusive, né, eles tá dentro da grade curricular, isso que eu conversei, isso que a gente conversou Com e muito certeza. mais. Então, o ideal, acho que se a gente fosse mudar a questão de lei, seria isso, que todo balconista tivesse esse curso. Inclusive, eu conheço empresas aqui na nossa cidade que todos os balconistas têm um curso. Tem empresas aqui na nossa cidade, cidades vizinhas, que eu conheço que tem. Pois mas eu quero ver isso com vocês, porque eu vejo a tua sensibilidade muito grande. Eu acho que mais do que as pessoas quererem avançar na profissão, você tem que amar o que você faz. Ah, com certeza. Porque não adianta você colocar profissionais que não têm sensibilidade. Essa sensibilidade eu vejo em você e nos demais. Sim. Então, assim, receba. Eu gosto demais. Viu? Além do que você faz, busca esse outro lado, porque eu acho que é muito interessante. Sim, sim. A gente precisa ter pessoas que amam o que fazem nas suas profissões, sabe? Porque junto o amor com o profissional dá tudo muito certo. Verdade. Não é isso? Com certeza. Quem quiser entrar em contato, Jonathan? Quem quiser entrar em contato pode me procurar no Instagram, tá? @prontopet, @johnvet, tá? Eu atendo a domicílio, em Timon, em Teresina. Então, se você precisar de um veterinário para tirar essas dúvidas em relação a qualquer coisa e muito mais, lembrando sempre, cuidado com o seu pet, você deve ter a prevenção, vacinas, consultas, exames, e não medique seu animal sem me perguntar antes, né, Clara? Coisa linda. Procure um profissional à altura do nosso querido aqui, porque ele gosta do que faz, ele ama o que faz. Certeza. E os demais também, que estão aqui com a gente.